Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana. Eu sou uma das idealizadoras, fundadoras aqui do Imersão Online. Primeiro eu quero estar falando sobre a nossa live de hoje. Hoje a gente vai fazer uma live super especial com Gilmara. Ela acabou de chegar aqui. Estou te vendo, Gilmara. E aí a gente vai estar falando sobre o serviço social e os movimentos sociais. Ela vai estar contando um pouquinho sobre a experiência profissional dela no âmbito da saúde, da educação popular. Então fique aqui com a gente. Eu quero também falar desse livro aqui, ó, Educação e Serviço Social. A gente vai estar sorteando esse livro para quem estiver aqui ao vivo na nossa live no finalzinho. Eu vou estar aqui convidando o Gilmar agora. Você que está assistindo pelo IGTV, corre o vídeo um pouquinho para frente, mas não perca nada dessa live, que vai ser muito especial. A gente teve um problemazinho técnico, né? Mas a nossa live voltou aí com tudo, né, Gilmara? Menina, que babado, viu? Negócio de conexão, ai, ai, é coisa que acontece. Então, enquanto o pessoal está chegando, eu estou aqui falando um pouquinho sobre o objetivo da nossa página. A Imersão Online é uma página que tem como objetivo estar divulgando mais sobre o fazer profissional do assistente social. A gente sempre está divulgando concursos públicos, processos seletivos. Temos também divulgado vagas de emprego, que a gente sabe que nesse contexto de pandemia, os processos seletivos têm diminuído, os concursos públicos. E estamos agora com o nosso CNPJ, estamos registradas. Então, a gente vai estar lançando alguns Exato. cursos curtos. Inclusive, eu convidei Gilmara para estar participando desse projeto com a gente, para a gente estar montando esse curso sobre educação popular, que é um assunto assim super interessante. Gilmara, eu amei o texto que você me mandou. E digo Não é para massa você, mesmo? perfeito, e digo para você que tem muito tempo que eu não leio um texto de serviço social, que eu me sinta tão contemplada e me atualizei bastante naquele texto, eu devorei. Eu vou reler ele porque é um texto muito bacana. Eu vou dizer aqui o nome para vocês, que aí você, se tiver interesse, né, busque a revelação da educação popular para o serviço social. É de Aline Maria Batista Machado. Esse texto aqui, ó, gente, muito bom. É um texto curto, ele tem umas 15 páginas, então dá para você ler assim rapidamente e se atualizar. É isso, às vezes a gente tem um contato com a colega e a gente se reatualiza, a gente, né, é muito bacana isso. Ó, É, Jade já está falando aqui que ela quer ler esse texto também. Eu vou pedir a Gilmara para ela se apresentar, para ela falar um pouquinho sobre ela, e aí a gente vai seguir em frente. Mas antes eu queria me apresentar, que eu nem me apresentei. claro, minha filha, Então, se apresente, bonita. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Mariana Monteiro, eu sou assistente social. Eu e Gilmar, a gente foi colega de universidade, a gente se formou na Federal aqui da Bahia. Sou pós-graduada pela Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, pelo Instituto do ISC, também na UFBA. Atualmente estou inserida no mercado de trabalho como assistente social vinculada à saúde. Permaneci nessa área, mas quero expandir meus horizontes. E é isso, eu gostaria agora que Gilmara se apresentasse. Seja muito bem-vinda. Ô, Mari, que alegria, viu? Eu até comentei na descrição, né, da divulgação dessa live que, na verdade, isso aqui é um reencontro mesmo, né? Porque eu concluí a graduação em 2018. Acho que você formou antes de mim, não foi? Um pouquinho antes. Pouquinho antes. E aí, depois disso, nós não tivemos assim mais contato, né? E agora a gente se reencontra nesse contexto, né? Você realizando atividades e com colegas também que foram do mesmo Sim. período que a gente. E eu fiquei tão, assim, eu falei, pô, velho, que massa, né? Porque eu acho assim, é a gente poder, né, potencializar mesmo as nossas narrativas, as nossas experiências a partir de uma profissão, né, que nós escolhemos a partir de uma profissão
que a gente vem dando aí também, né, o direcionamento, né, do que a gente quer diante de tantas possibilidades que nós temos, né, em ser assistente social. Então, para mim é uma alegria muito grande poder dividir esse espaço, né, ser convidada por você para partilhar aqui um pouquinho, né, de saber, de conhecimento que eu venho adquirindo aí na minha trajetória acadêmica e profissional também, né? Então, eu quero também dar as boas-vindas às pessoas que estão chegando, muitas pessoas queridas estão entrando aí para prestigiar a nossa live, tá? Estou vendo aqui Jéssica, que também é colega nossa, né, que está cursando a graduação, Gegel, tem Jade, que já formou, Mário, um abraço, Mônica, então obrigada pela presença de todas as pessoas. Então, né, menina, eu sou Gilmara Silva de Oliveira, né? Sempre me apresento com nome e sobrenome, para o racismo não atribuir o nome que quiser, né? Em uma Com sociedade certeza. racista, como a brasileira, homem negro e mulher negra tem que ter nome e sobrenome, né? Lélia Gonzalez, eu gosto sempre de referenciar essa filósofa que deixou esse legado importante de entender a nossa negritude como uma potencialidade e de entender também que os nossos nomes, eles são carregados de muitas histórias, né? E que muitas vezes a estrutura racista tenta minimizar e menosprezar, né? E nos matar simbolicamente, né? Atribuindo qualquer outro nome que não seja o nosso, né? De uma perspectiva pejorativa e depreciativa. Então, eu, né, sou assistente social, como a Mari já colocou aí, formei na UFBA em 2018, foi minha colação de grau. E depois da graduação, eu também fiz uma especialização pela Unifio Paraná, que foi coordenado pela professora Adriana Assis. Não sei se você foi aluna Sim, dela, e ela foi professora substituta, né, lá na universidade. sim. E me encontrei com ela também nesse processo aí da especialização. Tá? Deu Oi, uma você travadinha. foi. Não sei qual foi até a parte que você ouviu. Você estava falando sobre a especialização que você fez com a Adriana Assis, que foi nossa professora substituta lá na UFBA, foi minha professora também, tive o prazer de ter ela. Minha filha, um prazer mesmo, uma honra, porque é uma profissional assim, uma referência muito importante para a nossa categoria, né? Baiana, em particular, e para a nossa categoria profissional de modo geral, porque tem muito compromisso, né? E esse curso, inclusive, essa especialização que ela coordenou, foi um projeto também, baianas pudessem acessar essa especialização. E eu fui uma dessas, né? Dessas prestigiadas, digamos assim, nesse curso. E aí iniciei o mestrado, Mari, em 2019, né? Eu sou da primeira turma do mestrado acadêmico em serviço social na UFBA, né? Essa pós-graduação que já estamos aí chegando na terceira turma, né? Recentemente foi selecionada a terceira turma. E estou nessa caminhada, né? Pensando aí essa formação acadêmica no contexto do serviço social, né? Essa que eu tenho. E, assim, mas a minha formação mesmo, né? Uma formação política a partir de movimento negro, né? Do curso popular de pré-vestibular Quilombo do Urubu, que é a partir desse espaço que eu vou traçando esses outros caminhos, né? Entendendo que há possibilidade, sim, né, de acessar o nível superior, apesar de todas as dificuldades que são postas para a gente, né? E gosto também de referenciar de onde eu venho, né? Porque, inclusive, quando eu saio do meu interior, que eu acho que é importante a gente valorizar, né? E tá evidenciando também, né? Os nossos lugares e como que esses lugares eles contribuem, né? Participam desse nosso processo para que a gente chegue nesse lugar, né?
Então, esses títulos todos, eles são possíveis, né? Eu venho de uma cidade chamada Ubaitaba, e quando eu saio de Ubaitaba foi justamente nessa perspectiva, né? Eu vou estudar, eu vou ter uma graduação, e a partir dessa graduação eu vou é, buscar, né, oportunidades de transitar por outros espaços, de fazer o que eu quiser. Né? Então, eu venho de lá dessa terra, consegui, né, concretizar isso. E, inclusive, ultrapassei essa expectativa, porque inicialmente seria uma graduação, né? Hoje eu já sou mestranda, né? Daqui a pouco mestra, né? E muito incentivada, né, pela minha avó, Val, que sempre me estimulou a estudar, né? Ela que foi negligenciada do direito a acessar a escola durante a infância, mas sempre me incentivou a estudar. Então, essas formações, elas representam também uma, digamos que uma dívida histórica que a sociedade brasileira, né, tem com uma boa parte da população negra e que está sendo, né, honrada a partir também desses canudos, né, desses diplomas e que está honrando também uma boa parte de toda a violação de direito, né, que atravessa a vida da minha família, né? Então, é um pouco isso, meu bem, né, mãe? Gilmara, Aí. eu vi uma frase sua, no seu Instagram que você falou assim sobre oportunidades. Que você teve oportunidades. Eu acho que é exatamente isso. O que nos falta muitas vezes é a oportunidade, né, para a gente poder alcançar os nossos objetivos. E por conta disso, eu vim com essa camisa que eu não sei se vocês estão vendo. Cadê? Levanta aí. Fora da escola, não pode, que foi uma campanha que eu participei da Unicef, que é isso, né? Você falou sobre essa negligência à educação, muitas crianças, muitos jovens são negados à oportunidade. E o nosso tema tem tudo a ver, né? Esse livro é maravilhoso para quem a gente vai estar sorteando, ó, gente, esse livro aqui maravilhoso, no finalzinho da nossa live, Educação e Serviço Social. Ele tem muito a ver com o texto que Gilmara me encaminhou. Eu vou dizer o nome aqui novamente para quem chegou agora. O texto é A Relevância da Educação Popular para o Serviço Social. É um texto de Aline Maria Batista Machado, muito bom esse texto. É um texto curto, tem 15 páginas, mas a gente consegue se atualizar bastante nele. Muito gostoso de ler. Sim, muito gostoso de ler. E em relação a isso tudo, eu fiz algumas anotações, então alguns momentos eu vou olhar aqui para minha folhinha que eu fiquei Uhum. muito empolgada com esse texto e aí me fez refletir bastante. Uma coisa que eu queria começar, já que o nosso tema é serviço social e os movimentos sociais, educação popular, eu queria que Gilmara falasse o que é educação popular. Ela tem suas raízes genuinamente brasileiras, eu achei isso sensacional, que era uma informação que eu não sabia. Então, eu queria que você falasse, Gil, o que é educação popular? É isso, né? Esse texto, inclusive, foi a partir de uma pesquisa, né, que eu fui realizar. Quando a gente falou da live, eu fui ver alguns textos mais atualizados, mais atuais, na verdade, assim, pelo menos pensando as duas últimas décadas, para trazer informações mais atuais em relação ao tema, né? E aí eu estava vendo um livro que foi publicado por uma outra professora nossa também, que hoje coordena o mestrado em Serviço Social lá na UFBA, que foi da professora Adriana Ferriz, e que ela organizou junto com a PRO, Eide Damasceno. Elas, elas fizeram uma pesquisa, né, um mapeamento da atuação de assistentes sociais no âmbito da educação. Aí quando falamos do tema, né, eu disse, deixa eu recorrer também aqui a esse trabalho, né, das professoras, que inclusive tem várias colegas nossas, né, que foram estudantes e que têm textos publicados nesse livro, que eu também recomendo, porque é um livro interessante, né, que vai falar, vai trazer experiências de assistentes sociais atuando nos eixos da educação básica, a educação tecnológica e também a educação superior. Aí, nessa busca,
eu não localizei educação popular, né? Aí eu até entrei em contato com ela, disse, ô Ferriz, me diz uma coisa, tô procurando, né, alguns textos atuais e tal, para falar sobre esse tema numa live com Mari, ainda até mencionei você, né? Acho que foi sua aluna. Aí falei a ela assim, eu não localizei no teu texto sobre educação popular. E ela explicou que, de fato, não era o eixo de interesse da pesquisa no momento, né? Mas aí ela fez a indicação desse artigo que nós lemos. Né? E eu achei bem bacana, né, o texto da Aline Maria, porque ela vai fazer justamente, né? Eu estou até com ele aqui aberto também para a gente poder dialogar, que ela vai trazer. Inicialmente ela fala, né, sobre o que é essa educação popular na perspectiva de Paulo Freire. E eu acho interessante que depois também ela vai trazendo como que a nossa categoria profissional se aproxima, né, desse eixo, né, e se aproxima da educação popular numa perspectiva da nossa formação e também da prática profissional, né? E aí ela vai referenciando diversos autores, né, e autoras do Brasil. E Paulo Freire, eu considero importante também essa referência, porque, inclusive, recentemente, né, nós vivenciamos em nosso país todo o movimento, né, de deslegitimar a produção, né, teórica de Paulo Freire, e nesse governo atual, né, justamente por quê? Porque a educação popular, qual é a perspectiva? Tem uma perspectiva de emancipação, né? Tem uma perspectiva libertadora, é aquela perspectiva onde você valoriza e você potencializa as capacidades, as competências, as habilidades das pessoas, onde você compreende as pessoas enquanto sujeitas e sujeitos de direito, né? Então, e aí acaba indo na contramão de uma lógica de educar, né? De uma forma de educar que não que tem uma perspectiva militarista, opressora, né? E que acaba desvalorizando qualquer movimento que a gente realize que seja, né, que tem esse direcionamento político de um projeto de sociedade de fato emancipatório, né? Conforme, inclusive, recomenda o nosso próprio instrumento legal de atuação, que é o nosso Código de Ética, né? Então, a educação popular, se a gente pudesse, de forma assim, bem resumida, falar, né, do que conceituar a partir dessa perspectiva do Paulo Freire, é justamente isso. E é uma proposta de educação que não dialoga com a lógica de educação da realidade educacional que nós estamos vivendo em nosso país, né? Não só atualmente, porque, na verdade, o que a gente vivencia aí atualmente, toda essa lógica de deslegitimar, de desvalorizar a ciência, né? De desvalorizar a educação superior, e a educação superior com direcionamento, né? Que são as ciências humanas, as ciências sociais, isso já é histórico, mas eu penso que no governo que a gente está vivenciando, né? Experienciando aí, tem se potencializado, né? Tem potencializado essa ideia de que tem que educar para as caixinhas, tem que educar para as pessoas não desenvolver senso crítico, tem que educar para que as pessoas elas só se entendam enquanto ferramentas de trabalho, enquanto mão de obra barata ou mão de obra gratuita, né? Então, essa lógica do educar para reforçar a ideia de a solidariedade, mas uma solidariedade que não alimenta, né? Não te alimenta não te alimenta de possibilidades, né? De você entender que você estuda, você faz um investimento, não só para você vender a sua força de trabalho, né? Mas também no sentido de você, da sua autotransformação, de você poder E você compreender. fala sobre isso, Sim, e você sabe, fala sobre isso, e eu penso que a educação popular ela está na contramão da educação que a gente vivencia hoje no nosso país. Que tradicional, é exatamente. porque é uma educação transformadora, né? É uma educação que ela possibilita a mobilização social, como você mesmo trouxe. Então, ela vê o indivíduo como um todo, um indivíduo que ele está inserido em uma comunidade, ele está inserido em uma família,
ele está inserido em um contexto financeiro. Então, assim, existe toda uma estrutura. E a nossa educação, a educação que a gente vivencia hoje, ela não leva em consideração isso, né? Inclusive, ela não leva em consideração, por exemplo, a particularidade do indivíduo em aprender. Tem pessoas que elas não vão aprender na mesma dinâmica que outra. Então, é uma dinâmica única que realmente não vê a pessoa como um todo, né? E a educação popular, na verdade, ela traz esse rompimento, ela está na contramão. E aí E é aí, justamente isso, Mari. E é nesse sentido mesmo, né? Por estar na contramão dessa lógica, né, de educação tradicional, que não vê as pessoas, né, enquanto pessoas, inclusive, capazes mesmo, né, de transformar, de revolucionar, né? E aí eu digo revolucionar, porque eu penso assim, até o movimento que a gente faz aqui, né? Essa coisa de você poder partilhar o seu saber, o seu conhecimento, isso também, gente, é você fazer revolução, sim. Isso também é você estar dizendo assim, ó, eu me libertei, do ponto de vista individual, né? Eu me libertei de amarras, né, que foram alimentadas por um pensamento social que não dialoga com a minha realidade, né? Pensando aí, sociedade brasileira, população negra, população LGBTQIA+, né? Eu estou fazendo um movimento porque a educação popular dá esse direcionamento de você fazer um movimento para um conhecimento. é, Tem um conceito, né, que está sendo muito dito, inclusive, aquele conceito de descolonização, né, de decolonial. O que é isso, né? É justamente você se desprender de teorias, né, de literaturas que te prendem, que amarram você e amarram qualquer possibilidade de você alçar altos voos, né? Então, é por isso também que eu digo que é importante a gente entender assim, quais são as escolhas teóricas que você vai fazer, independente da sua formação, independente de todos os conteúdos que você teve contato, né, no seu processo de estudos, né, da graduação, da pós-graduação, do curso técnico. Independente desse conteúdo, qual é o direcionamento político, qual é a escolha teórica que você vai realizar para direcionar as suas narrativas, para direcionar a sua prática profissional, né? Porque nós tivemos, né, nós temos, né, na nossa graduação, uma vasta literatura que tem pautado, muitas vezes, né, tem muito mais, às vezes, evidenciado o quesito classe social, né? A categoria classe social, né? E aí, a partir também da questão da pobreza, da renda, como né? Para poder explicar o que nós chamamos de questão social, né? Que são todos os processos de vulnerabilidades, de riscos sociais, né? Então, há uma certa centralidade na discussão, né, nesse contexto da nossa e formação, a partir dessas categorias, mas nós também, a partir dessas literaturas e se abrindo também para conhecer outras literaturas, se abrindo também para ler outras intelectuais, é aí que você vai dando o direcionamento da sua prática. é Eu isso. E assim, rapidinho, você trouxe uma questão que é exatamente isso. E o serviço social, ele se pauta nisso, né? O nosso projeto ético político, ele tem uma pauta na educação popular e a gente tem um método de BH, que foi algo que me trouxe nesse texto, que eu achei super interessante, que ela fala sobre a questão do método de BH. E se a gente fosse, né, só seguir o método de BH, a gente ia trabalhar apenas nos movimentos sociais. E aí, quando a profissão avança, aí a gente tem a possibilidade, né? E a gente hoje trabalha com as facetas da questão social e expande a profissão, né? Porque como Yamamoto ela diz que o serviço social ele surge de uma necessidade posta, uma Uhum. necessidade de resposta. Então a gente vem para ocupar esse espaço
e o nosso fazer está pautado, né, no objetivo de dar uma resposta às questões sociais. E aí você foi falando, e eu fui aqui pensando que a educação popular ela surge em um momento muito particular da história, né? Ela emerge na ditadura militar, o que Exatamente. é totalmente um sentido contrário. Exatamente, e assim, ó, né, que é justamente nesse, a nossa profissão já tem o quê? Mais de 70 anos, né, que foi institucionalizada como profissão no Brasil, né? Então, e aí, essa referência, né, que nós lemos, vai falar que, referenciando, né, um autor também que é muito importante, né, nessa construção de produção de conhecimento no âmbito da nossa categoria, que é o José Paulo Neto, né, ele vai falar que é justamente nesse período que nós chamamos de movimento de reconceituação, né, que o serviço social vai se aproximando da perspectiva Paulo Freireana, né? Que aí vai se aproximando das ideias, né? Desses ideais, né? Utópicos, né? Desses ideais de transformação, desses ideais de revolução, desses ideais de que realmente está ali para pensar mesmo a dignidade de todas as pessoas, né? Está ali para pensar mesmo, promover ações, né? E estratégias que realmente dialoguem com isso, né? Que aqui no nosso Código de Ética Profissional, que está lá posto, né? No nosso aqui, gente, para quem não conhece, né? Esse aqui é o nosso livrinho, que é um livrinho que nos orienta, né? A nossa categoria profissional, ela é regulamentada pela Lei 8662 de 1993, e aqui nesse livrinho de bolso vai falar, né, que um dos princípios fundamentais da nossa prática é o reconhecimento da liberdade como valor ético central, né, das demandas políticas a ela inerentes, valorização e reconhecimento da autonomia, da emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. E aí é importante demais, né, quando naquele período das décadas de 60, de 60 a 80, né, nesse movimento onde a gente vai onde a gente vai rever as nossas práticas, vai rever as teorias, né? Vai rever quem é que está ali balizando, né? Quem é que está dando régua e compasso, né? Para a nossa profissão. E aí se aproxima dessa perspectiva de Paulo Freire. Então, eu É, acho que e num contexto difícil, né, de ditadura militar, sim, que inclusive, Mari, não é, a ditadura militar oficialmente, né? Aquela oficialmente ficou lá, mas assim, se a gente for pensar a lógica de educação de escola sem partido, né? Se a gente for pensar essa lógica de que o professor e que a professora não pode promover nenhum tipo de discussão que viabilize o senso crítico do seu aluno e da sua aluna, esse tempo ele não está mais distante, infelizmente, ele ainda está aí, com outras roupagens, né? De outras formas, se mostrando com outros aspectos. e o Então, que Tátila colocou aqui tem muito a ver com o que você está falando, né? Ela coloca que a minha vizinha aí, a Poliana, prestigiando a gente, poeta com pé de preto. Ô, mulher, se deixar, eu vou ficar lendo aqui tudo aqui, vai ver aí. ela fala aqui que por diversas vezes vivenciamos uma educação com uma lógica bancária, enxergando o outro meramente como um depósito de conhecimento, que eu acho que é exatamente isso que a gente tem vivenciado. E partindo dessa fala de Tássila, eu queria ler um trecho que eu escrevi aqui de Yamamoto, 2002, que tem tudo a ver com minha pergunta seguinte. É Yamamoto agora que eu vou ler. É muito importante ocupar esses espaços coletivos, especialmente a partir da conjuntura democrática. As ações verticalizadas que só se considerava o saber profissional, restando ao seu público-alvo o mero papel de espectador e não de sujeito social. Então, eu acho que é exatamente isso. E a É, partir disso, eu te pergunto, como a gente consegue identificar se de fato o assistente social ele está fazendo educação popular? Claro,
não existe algo pronto, né? O serviço social é algo muito amplo, mas eu queria que você trouxesse um pouco dentro disso a sua experiência profissional. E hoje em dia eu tenho visto muitas vagas, inclusive vagas de emprego que eu tenho postado aqui, com o termo analista de responsabilidade social. Então, eu tenho visto as vagas com esse termo, só que eles solicitam que a pessoa seja formada em serviço social para trabalhar em movimentos sociais, em comunidades quilombolas. Eles trazem esse termo e eu queria que você falasse sobre a sua experiência. Como identificar se de fato o assistente social faz educação popular? Repare, é isso, né? Como eu te falei, assim, a minha atuação como assistente social no contexto da educação popular, ela é recente. Recente porque, primeiro, minha formação é recente, né? Eu formei em 2018, como eu falei aqui no início. E segundo, porque eu ainda estava, né, desse período de formação para cá, até quando eu decidi que continuaria a minha atuação, né, no movimento negro, né, que é no curso popular de pré-vestibular Quilombo do Urubu, que eu continuaria a minha atuação nesse espaço a partir da minha formação, porque esse espaço, na verdade, essa atuação, ela não é uma atuação profissional remunerada, ela é uma atuação a partir da perspectiva também que nós, enquanto quilombo educacional, temos, que da importância de retroalimentação dos nossos processos, de retroalimentação desse trabalho que já vem sendo realizado há mais de 20 anos no bairro de Cajazeiras. E para mim, eu precisei assim amadurecer muito, né, a ideia de, depois de 11 anos atuando, né, no movimento negro, como conselheira, né, conselheira desse espaço, fiquei amadurecendo, né, de como eu poderia, a partir da minha formação profissional, continuar participando do processo, né, de administrar o curso, né, no processo de fortalecer também, né, nesse sentido político, né, nesse sentido pedagógico, no sentido também de pensar, né, os direitos. Na verdade, o nosso trabalho, ele já viabiliza um direito, né, que é o direito à educação superior. Então, com a prática profissional enquanto assistente social, eu já vou aí buscando também, claro, é, as dimensões, né, teórico-metodológicas para pensar, né, de forma específica como eu posso fazer esse trabalho, né? E aí eu comecei em 2000 foi no segundo semestre, na verdade, no segundo semestre do ano passado, quando a gente, né, teve que lidar com essa realidade de atividades remotas. E aí, depois de ter amadurecido essa ideia, né, depois de ter buscado, né, me inteirar também do ponto de vista legal, né, como é que eu posso fazer como é que eu posso participar, continuar participando desse movimento. Aí foi quando eu começo, né? E aí, assim, acho que um primeiro ponto, que inclusive é recomendação, que está em um outro documento também importante, Mari, nosso, tem um documento que foi construído pelo nosso Conselho Federal de Serviço Social, que é um documento chamado Subsídios para a Atuação de Assistente Social no âmbito da educação, né? Que é um ponto que vai falar da educação popular, né? Nessa perspectiva, né? De entender que as pessoas, elas não são tábulas rasas. Uma coisa que a gente tem que, eu acho que dá para perceber quando você faz uma construção coletiva com as pessoas, né? Você levar uma proposta é uma coisa, você pegar, achar que pode, né? Desenvolver aqui um projeto, pensar num projeto, escrever algo e levar lá e achar que vai poder aplicar isso sem dialogar com as pessoas, porque a ideia da educação popular ela tem essa perspectiva, né, de que você tem que dialogar com as pessoas, você tem que construir coletivamente, você tem que ter essa abertura de entender que é aquilo que Tássila colocou, não é uma educação bancária, não é você estar ali transmitindo conhecimento, você está partilhando saberes
que você precisa também ter uma abertura de escuta, né? Perguntar às pessoas também o que que contemplam elas no processo, né? Na relação ali. E aí é isso que eu venho fazendo, é isso no caso que eu venho fazendo nesse período, né? Construir, aí a gente tem que pensar, né? Quais são os instrumentos que a gente vai trabalhar, qual é o instrumento de trabalho que a gente pode utilizar para também sistematizar a nossa prática, né? Aí eu construí um formulário para fazer primeiro um levantamento, né? Do que as pessoas, né? Do que a turma ela gostaria de acessar nesses encontros comigo, né? Que aí nós temos um encontro às sextas-feiras, né, à noite, que as aulas, né, do cursinho funcionam à noite, todos os dias da semana, né? E aí tem as negociações para que aconteçam também as aulas no final de semana. Nós temos aulas aos sábados e tem as negociações para os feriados e aos domingos. E aí, assim, um primeiro ponto é esse, você dialogar, não achar que tem que chegar com projetos prontos. Nesse documento mesmo, nesse artigo que nós lemos, né? Tem até uma questão. Se fale, você ia dizer. É porque você falou sobre o método que você utilizou e eu lembrei de um método que eu utilizei no meu fazer profissional, que foi a árvore dos problemas. Então, a gente estava montando um grupo de mulheres e aí eu fiz uma árvore de problemas para elas trazerem, né, as suas demandas, os problemas e as dificuldades daquela comunidade e as possibilidades. Então, eram Sim, duas etapas. E em seguida a gente também fez um questionário onde eu perguntava a elas qual era a maior necessidade de saúde, porque eu estou no contexto da saúde, né, que é um contexto um pouquinho diferente. Qual era a maior necessidade de saúde delas, o que é que elas achavam que tinham mais dificuldade para acessar e qual era a temática que elas queriam que a gente trouxesse nos próximos encontros, que a gente debatesse. Então, eu acho que é exatamente isso, né? A educação popular ela é uma troca e a gente pode estar fazendo em diversos espaços. Não necessariamente a gente precisa estar inserido em uma ONG, em uma instituição específica, mas se você é um profissional da saúde, você consegue também fazer educação popular. A partir do momento que você consegue ter esse lugar de escuta, né? Não sim. pensar que o usuário está ali só para te ouvir, que você é o dono da verdade, mas entender que você vai ouvi-lo e que você também vai aprender com ele, porque ele traz consigo também o conhecimento. Sim, sim, pode falar. O Travou. máximo que a gente pense que o outro ele não detém nenhum conhecimento porque ele não acessou uma escola, porque ele não acessou o nível superior, mas ele detém sim, porque viver já é uma experiência de vida, viver já nos traz muito conhecimento. Então é respeitar o espaço do outro, respeitar o lugar de fala do outro e construir de forma coletiva o seu fazer. Porque é a partir disso que a gente cria realmente o diálogo que o serviço social busca. Não um diálogo, é um diálogo emancipatório, né? A gente busca esse tipo de diálogo, esse tipo de educação. E aí eu lembro também de uma outra autora que dialoga também com essa perspectiva paulo-freireana, né? Que é a Bell Hooks, uma intelectual estadunidense. Aqui no Brasil nós temos também outras referências importantes que vai pensar essa questão da emancipação, né? De entender que nós somos seres capazes de empreender, né? Pessoas capazes de sim, de dar sugestões, né? De participar, né? Da formação política, econômica, da construção cultural, da construção educacional, né? Que a própria historiadora que eu tenho inclusive mencionado em diversos espaços, né, que é a Beatriz Nascimento, né, que ela vai falar muito, ela fala sobre isso, né, sobre essa questão de nos reconhecer, né, enquanto pessoas capazes de realizar coisas, né? E eu acho que o trabalho nesse contexto de educação popular precisa ter essa perspectiva, né? Precisa ter esse direcionamento de compreender as pessoas como que também podem, né, e devem, né, dizer
O que é melhor para mim nesse momento, né? Nesse espaço E, com a, você. e isso, e às vezes é necessário a gente estimular que o usuário que Exatamente. a gente está ali naquele debate com ele fale, porque muitas vezes é tão retirado dele o lugar de fala que quando ele é convocado a se colocar, existe uma limitação, porque ele está fazendo algo que ele nunca fez, que nunca foi dado para ele. Então é necessário que a gente estimule. E eu vivenciei isso muito na minha prática profissional, de eu chamar as mulheres, né, para o debate, para a gente falar sobre, e muitas vezes ter aquele silêncio, né? É, Aquele silêncio que chega a ser. e a depender do público que você trabalha, essa questão do silêncio se torna ainda mais forte, né? O trabalho com mulheres é um trabalho a depender do contexto, é delicado, é complexo. Por quê? Porque há também diversos atravessamentos, né, das estruturas machistas que vai dizer que a mulher, ela não tem que essa coisa da mulher falar, de ter o poder da palavra, não é uma realidade, infelizmente, de todas as mulheres, por conta justamente desse contexto, né? A gente vive em uma sociedade que ela tem uma formação numa perspectiva cis heteropatriarcal. O que é isso? É de pensar que tudo tem que ser voltado, né, a partir da dominação do homem branco, do homem heterossexual, né, desse homem que não tem abertura para nenhuma outra possibilidade de, inclusive, expressar a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero, né? Então, é uma realidade que tem diversos atravessamentos, né? São estruturas de violência, são estruturas que vai violentar a mulher a ponto de calar a sua voz, né? De abafar a sua voz, porque essa ideia, né? Não, a mulher estudar, acesso à educação para a mulher, e que bom, né, que nós temos aí vários movimentos, né, movimento de mulheres, e quando eu me refiro a movimentos sociais, Mari, eu não me limito a movimentos sociais vinculados à organização popular, a instituições, né? Eu penso que os movimentos, eles são diversos. Isso aqui que nós estamos fazendo é um movimento. Isso aqui é um movimento feminista a partir dos nossos lugares, a partir das nossas narrativas, né? A partir das nossas vivências, a gente está dizendo nós somos mulheres, né? E nós temos sim a palavra, temos conteúdo, nós temos coisas interessantes para compartilhar com as pessoas e nós vamos falar, nós podemos, nós queremos e nós vamos acessar a educação superior Sim, e nós estamos aí isso é para muito legal que você dessa trouxe. bagaça. E isso é muito bacana que você trouxe, porque nos meus stories eu sempre falo, olá meninas, e aí vieram, até eu recebi algumas chamadas, Essa né? faixa Ah, aí é porque você, alfinetada. Essa né? faixa aí é alfinetada. Porque você fala meninas, porque você não colocou homem para falar nessa série de lives. Eu falei porque a gente está em um momento que eu quero fortalecer, a busca da nossa página hoje é fortalecer as mulheres que a gente entende que a maioria são mulheres assistentes sociais. A gente está em um mês de luta e de enfrentamento à violência doméstica, à violência de gênero, porque a gente teve o 8 de março, que não foi uma data à toa. Então eu convidei várias mulheres para estar falando nesse espaço de fala, que está promovendo também a educação popular, né? Que é essa troca, que é ouvir o outro, que é essa mobilização. Então, é muito enriquecedor essa troca que a gente está tendo aqui, Gilmara. É muito feliz mesmo. E eu queria que você falasse um pouco mais da sua experiência no movimento, né? Em si, como você chegou perto mais da educação popular. Conta mais um pouco para a gente. Menina, na verdade, eu começo como pré-vestibulanda, né? Eu sou Sim, uma cria desse contexto de educação popular. Gegel até colocou aqui, né, que ela também é fruto, né, desse espaço. Jéssica Dias, que está aí com a gente,
Tem várias pessoas comentando, Severo, eu vi aqui que a nossa pró, Ana Maria, também está aqui nos prestigiando, Durval, que é daqui do Oasis, Tami. Ô, gente, muito obrigada, viu, pelo carinho. E aí, o que é que acontece, Mari? A educação popular, eu me aproximo em 2010, né? Quando eu comecei prestando vestibular, né? Eu Sim. iniciei estudando no Quilombo do Urubu e só que aí é aquela coisa, você vai com um intuito. A gente costuma dizer que quando você chega num quilombo de um jeito, mas quando você entra, fia, o negócio é babado e você começa a entender que o seu propósito ali não é só adquirir conhecimento para ingressar em uma universidade. Você Antes de começa a tudo, entender. fala pra gente como começou o Quilombo do Urubu. Conta um pouquinho dessa história, por favor, Gil. Para quem não Ah, conhece, como eu. é isso. O Quilombo do Urubu iniciou na década de lá em 1999. Inclusive, eu até quero sugerir, porque assim, até para quem tiver interesse em aprofundar, né, mais o conhecimento sobre, nós temos pessoas, né, que também participaram desse processo, né, de construção no Quilombo do Urubu e que escreveram, né, sobre a experiência do Quilombo educacional, que são os autores e que foram, né, militantes também nesse movimento, do Gilmar Rodrigues, que é morador daqui do bairro, né, mora em Águas Claras e coordena o Movimento Cultural de Águas Claras. Eu sugiro, inclusive, que vocês procurem aí no Instagram, Moca, é só colocar aí Moca que vocês encontram. Ele tem uma monografia sobre a experiência do Quilombo do Urubu, e tem também uma dissertação de mestrado de Paulo Roberto Souza, que é conselheiro do Quilombo do Urubu, né? Ele escreveu também sobre a experiência, né, do Quilombo enquanto, né, espaço de resistência, né? O nosso lema é Quilombo do Urubu, resistência, história, resistência e ousadia na periferia. E tem um trabalho também de uma colega nossa, assistente social, que formou também, foi em 2019, foi 2018, que eu tive a honra também de ser convidada para compor a banca examinadora dela, né? Que foi Marcele Queiroz. Ela tem um trabalho também sobre o Quilombo do Urubu. Muito interessante e eu sugiro que vocês, né, procurem aí no Google, encontra. Aí o que é que acontece? O Quilombo inicia em 1999, né, no bairro de Cajazeiras, inicialmente pessoas ali jovens, né, todo mundo ávido iniciou como um grupo de estudo. Imagine, né, a galera ali se reuniu pensando, ai, vamos estudar o contexto, a nossa realidade aqui está complicada, vamos nos reunir para a gente poder, né, estudar juntos, juntas. E aí, menina, só que desse negócio de grupo de estudos, falando bem brevemente assim, eles começaram a perceber também como é que estava funcionando, né, o contexto social, o contexto político, o contexto econômico da juventude do bairro. E aí, uma época, né, década de 90 já chegando para os anos 2000, a gente está vivenciando o que no Brasil? Um contexto, né, neoliberal muito forte, né, aquela perspectiva de, né, muito mais pautando a dimensão econômica, né, pensando a economia, pensando as relações internacionais, Brasil né, e outros países, para pensar a economia do país, mas nesse contexto nas quebradas o bicho estava pegando. A violência acirrada, né? A juventude sendo assassinada, Massacrada. massacrada. E aí eles começaram a atentar para esses aspectos, né? E aí tem um professor que, inclusive, é ainda fundador, a gente fala, né? O fundador do Quilombo do Urubu, o professor Jailton Aleluia, que é professor de história e permanece aí na luta até hoje, né, sustentando aí também, né, esse movimento, né, junto com vários outros educadores e educadoras. E aí começa a entender, né, que na verdade esse grupo de estudo precisava ser ampliado. E o Quilombo do Urubu é um movimento, né, que participou ativamente
do processo, né, de tensionamento no âmbito do governo federal para a implementação e implantação das cotas, né, das ações afirmativas na universidade. Então, tem Muito aí. importante você trazer esse contexto, Gil, porque às vezes a gente acessa uma determinada política e a gente não sabe quem guerreou por ela, né? Então é Exatamente, importante que a gente dê nome para quem estava exatamente. ali na luta, para quem estava ali à frente. Para quem lutou para que eu fizesse uma graduação como Sim, cotista, né, na universidade, e sim. várias outras estudantes e outros estudantes negras e negros pudessem acessar esse direito, né, que nos foi negado durante muito tempo. Então, esse quilombo educacional, assim, eu tenho muito orgulho de falar dele, porque é um quilombo que participou desse processo político histórico do nosso país, né, de reivindicar ações afirmativas para o nosso acesso e permanência na universidade, né? Claro, uma reivindicação que não se limita a isso, porque nós entendemos que as ações afirmativas elas não vão dar conta, né, de todas as questões estruturais, né, o racismo, né, deixou aí para gente, né, que ainda atravessa a vida da gente, mas um elemento importante, né, para, digamos assim, honrar, né, a nossa alma, né, para dizer assim, não, a gente também, se a educação superior ele é um espaço, né, que vai viabilizar a transformação social, econômica, cultural, educacional que seja, nós também queremos esse direito, né? Se é um direito, né? Se é público, nós também queremos e podemos. E aí eu deixo essa mensagem, né, assim, para que a nossa juventude, né, é, movimente-se mesmo, né, por esse direito. Eu estou vendo aqui do Val, um cara assim que eu admiro muito e é também da quebrada e é um cara que vem fazendo um trabalho muito importante, né, na nossa comunidade, né, no âmbito da cultura, é ator e acreditar mesmo assim e levar os nossos e as nossas com a gente, né, e dizer não, é possível, gente. A gente pode também acessar esse espaço agora. Quando você acessar, o que é que você vai fazer nesse espaço? Qual vai ser a sua prioridade, né? E eu vou me arrumar bem aqui logo, que meu brinco bem que eu vi que caiu. Você estava aí falando e eu estava aqui refletindo também sobre o meu processo, né? Eu conto muito pouco da minha vida pessoal, mas eu fui a primeira, né, pessoa, mulher com nível superior na minha família, então não existia ninguém com nível superior na minha família, então foi uma conquista. Eu que vim de uma periferia daqui de Salvador, a minha história é baseada no fortalecimento de outras mulheres, então atrás de mim tem mulheres da minha família que também foram negadas, né, o acesso à educação. Então, esse negacionismo a elas me fortaleceu para poder eu seguir em frente e Sim, conquistar esse espaço. Então, todos os ambientes que eu estou, e é muito interessante como às vezes é de forma muito inconsciente, né? Que quando a gente acessa um determinado espaço, de forma inconsciente, a gente quer que outras mulheres também acessem. Tássila, ela sempre fala para mim uma seguinte frase, que a rivalidade foi uma construção do patriarcado para nos dividir. Então, eu acho que é exatamente isso, e de forma inconsciente, eu sempre tenho tentado, em todos os espaços que eu estou, fortalecer outras mulheres, porque eu trago isso nas minhas raízes. Né? Eu sim. vim de uma família de mulheres que era nós por nós. Então, a gente vai se fortalecendo, né? A gente vai tentando construir e a gente vai montando uma escada. E uma mulher, quando se coloca em um Nossa, essa determinado luta. espaço, é isso, fortalece a luta para que outras mulheres conquistem. Quando a gente fala e quando a gente ocupa determinados espaços, outra mulher, ela te vê ocupando aquele espaço, ela vai acreditar que é possível para ela também. Então, esse é o fortalecimento. Agora, em relação à educação popular, que é toda essa troca que a gente está tendo aqui, que às vezes a gente acha que a gente está fugindo do tema, mas a gente está totalmente imersa,
É existe isso que eu pouca ia te falar. produção. É isso que eu ia te falar, porque assim, a perspectiva de educação popular, ela tem esse direcionamento da gente se fortalecer, da gente se compreender enquanto pessoas que a gente divide lutas que são semelhantes, mas nós também devemos e precisamos fazer um movimento para dividir também, nos deliciar nos sabores, né? Para que nós também possamos juntas, juntos e juntes, né? Saborear todas as delícias que essa vida tem para nos ofertar, né? E que delícias essas que nos foram, que ainda são negadas para nós, né? Que ainda são colocadas como que são coisas que não são nossas, mas são sim, são. E aí, nesse sentido também, essa minha experiência na educação popular, né, no quilombo educacional, me fortaleceu muito enquanto mulher, né, pensando nesse lugar da mulher negra brasileira, né, essa menina que sai do interior e que assim, num sentido mais estereotipado, as meninas que vêm do interior para viver nas grandes cidades, né? Qual é a concepção das pessoas? Tanto tem a questão da concepção, quanto tem a falta de oportunidade que leva essas mulheres a vivenciar situações, né, em condição de prostituição, né, em condições subhumanas mesmo, né, de exploração, né, de diversos processos de violências. E aí, essa vivência é para dizer o seguinte: a gente pode, a gente deve ocupar os lugares que a gente quiser, a partir também de oportunidades, porque nós não podemos jamais reforçar, Mari, e a educação popular ensina isso. Não é mérito, não é esforço individual, é oportunidade. Se você tem portas abertas, filha, você voa, você voa. E educação superior, ela também promove isso, né? O acesso à educação superior também promove isso. E fortalece mais ainda quando você já vem de uma trajetória, né, com um conhecimento, com um saber dessa educação popular. Que aí você vai vendo quais são os seus diferenciais nesse processo. Ó, Vitor Marques aí, ó, também do Quilombo do Urubu, foi Eu estudante, né, do Quilombo do Urubu, hoje é advogado e é uma cria de um quilombo educacional, né? É uma cria dessa perspectiva de educação popular. Tá aí com a gente, meu companheiro de luta. E eu fico aqui me questionando, tem tanta a produção no serviço social sobre a educação popular, ela é tão pequena, apesar de a educação popular ela ter feito, né, ela ter consolidado e avançado projetos éticos políticos da nossa profissão, e eu estou lendo, viu, gente, desde 1980, mas a produção é muito pouca, né? E ela se pauta, né? E ela nos traz esse conceito de emancipação da classe trabalhadora. E mesmo assim a gente tem produzido muito pouco. Então é Sim, importante essa troca para que outras colegas se aprofundem no tema, se interessem pela temática, para que a gente tenha mais produções, para que a gente consiga avançar também na pauta. isso E é, desculpe. Esse documento que eu estou te falando, que foi produzido pelo nosso Conselho Federal, já falava sobre isso, né? Eu estou com ele aqui. Subsídios para a atuação de assistentes sociais na política de educação. Esse negócio não quer ficar na minha orelha, não. Trabalho da série Trabalho e Projeto Profissional nas Políticas Sociais. Esse documento, ele foi publicado, deixa eu ver aqui para te dizer exatamente o ano, e já falava sobre esse aspecto aí que você acabou de... E é importante a gente ressaltar que hoje o assistente social na educação, gente, é um direito. Então, a gente, a cada dia mais, a gente vai ocupar esse espaço de estar nesse ambiente, de fazer parte dele em alguns lugares do país, do nosso país, né, como Pernambuco, Ceará, a gente já tem uma expansão grande do assistente social nas escolas. E eu É, acredito que vai ser um grande diferencial para nós, né, avançarmos nessa, nessa faceta social que é tão fundamental, que é a educação. Então, é importante que a gente, né,
busque mais sobre a temática, leia mais. Eu mesmo me interessei muito, não tinha aprofundamento nenhum na temática. Então, a gente se fortalecer. Você achou aí a data, Gilmara? Não, esse documento foi da gestão Tempo de Luta e Resistência no período de 2011 a 2014. E aí, que tinha também suplência baiana, né, na pessoa de Eleni Ávila, né, que é nossa colega, de a Bahia também estava aí, né, representando nesse espaço. E aí lá, justamente sobre essa questão teórica, elas já haviam colocado nessa construção da importância de problematizar, junto a assistentes sociais que atuam na área da educação, acerca das particularidades da educação popular na perspectiva do aprofundamento teórico, político e de sistematizar as experiências. Aí esse ponto aqui mesmo de sistematizar as experiências é extremamente importante. Por quê? O que é isso? A gente precisa escrever sobre o que a gente faz. Sim. É importante a gente escrever, a gente produzir conhecimento e ampliar a divulgação desses trabalhos. Por quê? Porque aí vai, né, dando ainda, ampliando ainda mais a visibilidade das nossas diversas possibilidades de atuação profissional, né? Porque às vezes a gente pode até fazer uma leitura de que a formação ela acaba tendo parece que há uma tendência, né, de qual é o direcionamento de atuação profissional. Deu uma travada no vídeo da Gilmara enquanto ela retorna. É, ela estava falando sobre a questão desse atravessamento, onde as formações têm sido, em muitos espaços, engessadas. Eu vou esperar ela voltar. Gilmara, sua internet caiu. A gente vai ter live com Tamires. Ela vai estar falando sobre empreendedorismo e serviço social. Vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo agora? Pronto, ela está entrando, voltou. Problemas técnicos sempre pode acontecer. Menina, eu fiquei aqui, saiu falando, meu Deus, depois caiu. Então, só para dar uma retomada, você estava falando sobre esse documento e sobre ele já tem um tempinho que foi publicado e mesmo assim ele já se fortalecia a necessidade de estar falando sobre educação popular. Tá me ouvindo, Mari? É isso, né? Eu mencionava o documento, né? Esse subsídios para atuação de assistente social no contexto da educação. E aí elas vão chamar atenção, né? As colegas e os colegas que construíram esse documento vão chamar atenção para pensar as particularidades
da educação popular, né? Porque justamente é aquela ideia do que já falamos antes. Ó, a Cis entrou aí, a professora Adriana Cis, que eu mencionei no início da nossa live. Falaram de você aqui já, viu, bonita? Ai, ai. E aí, Mari, foi isso que eu falava, né? Que elas já chamavam atenção para pensar as particularidades da nossa atuação profissional no contexto da educação popular. E a minha experiência, ela tá, né, dessas dimensões, né, do movimento social e educação popular, porque esse movimento social negro, né, um quilombo educacional, trabalha nessa perspectiva dessa educação solidária, dessa educação emancipatória, dessa educação que não está para transmitir conhecimento, mas compartilhar saberes, né, de compreender que quem está ali com você, né, são pessoas também que, a partir até das suas experiências, né, de outras formações, elas também têm com que fortalecer, têm também com que te ensinar, né? Então é um processo de aprender a ler para ensinar as camaradas, os camaradas, e é um processo de ensinar, aprender e ensinar. E é nesse movimento. E um outro aspecto que eu também gostaria de trazer é sobre essa importância da gente fortalecer as dimensões, né, as nossas dimensões profissionais, né? A dimensão teórico-prática, né, técnico-operativa, ético-política, porque todas essas dimensões elas não podem também, né, se distanciar de uma prática no contexto de educação popular, né? E quando eu referenciei Bell Hooks, que ela fala do livro dela Ensinando a Transgredir, ela faz referência a Paulo Freire. E ela vai fazer uma fala interessante, né, sobre como foi que ela se aproximou da teoria e por que que ela buscou a teoria, né? Ela dizia que nessa experiência, né, enquanto mulher negra, né, vivenciando as diversas violências, né, de negação da sua intelectualidade, de negação da sua capacidade, né, de compartilhar conhecimento, né, de compartilhar saber, ela disse que se aproximou da teoria de uma maneira muito dolorosa e foi muito difícil para ela, porque ela vivenciava tantas questões difíceis no âmbito da família, né, com um pai que não tinha uma representação de pai para ela, né, que violentava sua mãe, né? E aí ela entendeu que era a partir da educação, mas a educação não a educação tradicional, tinha que ser uma educação transformadora que ela conseguiria, inclusive, sair daquele contexto, né, de violência, de tantas dores que ela vivenciava na casa dela, com a família dela. E aí ela vai falar, né, que sobre essa relação da teoria e a prática. É um aspecto assim que eu quero que eu quero potencializar, né? Porque às vezes a gente ouve muito falar assim, na teoria, né? Na prática é uma coisa, na teoria é outra, é o que a gente aprendeu na nossa formação, a gente não consegue ver, visualizar isso na prática. Mas Bell Mas, Hooks falou uma coisa muito importante. mas às vezes a maioria dos profissionais que trazem essa fala é porque eles estão muito distantes da teoria, eles não têm buscado o teórico prático, né? Ele não tem mergulhado na teoria. Eu não entendi, porque travou quando você falou o Eu antes. falei que essa fala, né, de que a teoria, na teoria é uma coisa e na prática é outra, é porque ele não tem aprofundado na sua prática a teoria, ele não tem buscado referência teórica, um referencial teórico para ele pautar a prática dele. Então, ele está fazendo uma prática meramente imediatista, né? Ele não está buscando realmente uma transformação para o seu fazer profissional. E além disso, Mário, eu ainda penso em outro aspecto. Como é que nós podemos afirmar que na teoria a prática é outra, ou que na prática a teoria não existe? Se assim fosse, nós não precisaríamos de um tempo mínimo de 4 anos, né? Ali, ó,
nesse contato com tantas, né, com tantas leituras, com teóricos, com teóricas, com tanta produção de conhecimento, né? Se fosse assim, a gente nem precisaria estudar para graduar em serviço social. E falas como essas, eu inclusive, me preocupa, porque é como se é aquela coisa, tem gente que fala que hoje eu fui quase assistente social, tipo, não tem uma formação em serviço social e acha que qualquer prática, inclusive prática de você acalentar o outro, né, de você ser solidária com o outro por conta de uma perda, é uma prática, é a exclusiva prática de ser assistente social. Isso aí é uma prática de qualquer pessoa, né, que tem a sensibilidade, que entende que o outro e a outra está em situação de sofrimento, porque perdeu alguém ou alguma coisa assim, dando um exemplo simples, né, porque tem gente que gosta de associar, né, o serviço social a essas práticas que qualquer pessoa pode exercer sem necessariamente fazer uma graduação, né? E aí é para dizer assim, nossa profissão é uma profissão potente. A nossa profissão é uma profissão muito importante para a sociedade brasileira. Ela é tão potente e significativa que em histórias de governos opressores, a nossa profissão ela foi indesejada e ainda é, né? E ainda é. Podemos, um Aí exemplo disso. você me remete um trechozinho de Abreu 2002, que eu vou dar uma lida aqui, identifica 3 perfis pedagógicos presentes na prática do serviço social, 2 conservadores dominantes. Aí ele traz, né, a pedagogia da ajuda, a pedagogia da participação e um crítico, que é a pedagogia da emancipação, que é exatamente essa sua fala, né? Que quando a gente traz a pedagogia da emancipação nesse fazer, é um fazer totalmente diferente. Exato. E aí, Mari, isso aí dialoga com aquilo que eu ia te falar antes, né? Que é o que a Bell Hooks falava. Ela dizia assim, ó, quando a nossa experiência ela é vivida da teorização, quando essa experiência vivida de teorização está fundamentalmente ligada a processos de autorrecuperação, de libertação coletiva, não existe brecha entre teoria e prática. Com efeito, o que essa experiência mais evidencia é o elo entre as duas. Um processo que, em última análise, é recíproco, onde uma capacita a outra. Então, não existe isso. A nossa formação, a gente precisa, tudo que nós, todo o contato, né, todo o acesso a informações, conhecimento que nós tivemos na nossa na universidade, né, ou em faculdades, sejam públicas ou privadas, são importantes para a nossa prática profissional, sim. Porque isso aqui é resultado de todo um esforço intelectual também e de experiências que assistentes sociais, que estudantes de serviço social vivenciaram para poder materializar. E é isso aqui que orienta a nossa prática profissional, a Lei 8662, né? O nosso Código de Ética Profissional, né? São esses documentos o que eu apresentei, que eu trouxe, né, brevemente aqui, sobre o subsídio da prática profissional no campo da educação, né? Esse livro que você está trazendo, o livro que eu citei da Adriana Ferriz, né, e trazendo assim algumas referências mais atuais. Isso aí tudo é você fazendo articulação teórico-prática. Aí, no seu cotidiano profissional, você vai ter que dizer qual é o direcionamento que você vai dar, tendo o nosso projeto ético-político profissional na centralidade do nosso fazer, independente de onde estejamos. Isso é muito Independente. importante, Gil, porque quando você vai para diversos setores, por exemplo, eu estou na saúde, a gente tem os parâmetros do assistente social na saúde. Então, a gente tem os direcionamentos da nossa prática. Então, a gente tem esses documentos, a gente precisa realmente se aprofundar para que a nossa prática ela tenha realmente sentido. Então, eu Exato. queria. E isso aqui, Amari, isso aqui que a Adriana, que a Assis está colocando. Somos questionados e questionadas por nossa qualidade no fazer profissional, quer seja positivamente ou não. Então, o que é que a gente deve refletir? Ela coloca, como desejamos ser referência?
como profissionais tarefeiros, aqueles que só tá ali para responder, né, imediatamente às demandas, ou nós queremos ser profissionais qualificadas e qualificados? Eu quero ser um profissional qualificada. E é esse movimento que eu faço para ser uma profissional qualificada. Ah, não está trabalhando não, vai estudar. Estuda porque é importante. Vai ter um momento que todo esse seu acúmulo teórico, né, você vai poder materializá-lo, né? Nós temos essas dimensões que estruturam a nossa prática profissional. A dimensão teórico-metodológica, técnico-operativa e a dimensão ético-política. Nós temos diversos referenciais importantes, eixos centrais no contexto da nossa profissão, que independente de você estar atuando na educação popular, tecnológica, técnica, médio, superior, você que vai dizer qual é a qualidade do seu trabalho, né? Como é que você vai conseguir é, é, efetivar tudo que você aprendeu, tudo que você acumulou? Quem faz isso é a gente. Quem faz isso é a gente que vai dar esse direcionamento, né? Tendo como base isso aqui e outros instrumentos importantes que nós temos, resoluções, né? Nós nos baseamos, nossa prática profissional, ela está baseada também em políticas, né? Leis federais, né? Isso tudo é que vai dar um direcionamento ao nosso fazer. E aí, assim, essa atuação mesmo, né, com movimentos sociais, nesse código de ética também há um direcionamento, né? Também vai nos orientar. É um direito nosso também, né? Constitui como um direito nosso apoiar e participar de movimentos sociais, né? Está lá no artigo 12 das relações com entidades da categoria e demais organizações da sociedade civil. Então, a prática profissional no âmbito dos movimentos sociais, ela está muito bem, né, regulamentada. Agora, cabe também, porque como são várias as possibilidades, né, cada uma e cada um de nós vai dar um direcionamento a partir também das oportunidades que a gente tem, né? Enquanto nessa questão de mercado, né, nessa questão do mercado de trabalho. Obrigada, amor, nessa questão de mercado de trabalho, mas a atuação no movimento social é uma das possibilidades desse grande leque, né? Esse contexto de educação popular também. Vou beber minha água Gente, aqui, viu? esse bate-papo tá delicioso. Ele não se encerra aqui. A gente vai ter que encerrar a live, porque senão a gente vai ser derrubada. Eu não sei como é que essa live não foi derrubada ainda. Ainda bem, porque eu quero deixar ela salva no IGTV. Mas o nosso bate-papo ele vai continuar, porque a gente vai fazer cursos de curta duração. É um projeto que tá saindo desse contexto de uma série de lives. A gente já tem CNPJ e Gilmara vai ser uma das nossas mediadoras desse curso. Então, a gente vai vir aí com várias novidades. Ela vai estar com o nosso curso de curta duração, de movimento do serviço social em movimentos sociais. Então, eu queria só que Gilmara finalizasse, enquanto eu anoto aqui os nomes para poder a gente fazer o sorteiozinho do livro Educação e Serviço Social. Mas foi muito gostoso esse bate-papo. Por mim, eu continuava assim, passou super rápido. Ô, mulher, faça essa live. A gente não vai conseguir ler todos os comentários. Foi muitas pessoas que entraram, saíram. Eu queria agradecer quem ficou até agora. Eu vou pedir só a Gilmara para ela dar essa última fala e eu vou fazer o sorteio. Pronto. Mari, primeiro assim, quero, né, dizer que bacana essa sua iniciativa, né, de realizar as lives e promover, né, essa questão dos cursos, porque acaba, né, se configurando como uma contrapartida, né, para nesse processo de troca, né, que a gente faz. E fico muito feliz pelo convite, né? Vamos nos organizar para a gente dar continuidade a essa conversa, né? Em uma outra modalidade agora, né? A partir desses cursos que a imersão online está realizando, viu? E agradeço imensamente mesmo o convite, né, para dividir aqui essa telinha com você e estar aqui também, né, sendo prestigiada por tantas pessoas queridas. A Adriana Assis, que é minha mestra, né, desde
desde a graduação e aí carrego para a vida, né? Uma pessoa que se tornou uma grande amiga, muito querida, que também vem fazendo um movimento importantíssimo, né, no âmbito da nossa categoria profissional, pensando a nossa formação, né? Tá aí coordenando o curso de serviço social da Faculdade Uninassal, então é muito importante, né, a gente também, né, validar e potencializar essas práticas. Sim. Társila, querida, saudade. Eu só quero agradecer, viu, Paloma, que entrou aí, que é também uma pessoa querida, né, do Quilombo do Urubu. Deixa eu ver quem mais, porque eu gosto de ficar falando o nome do povo. Mas gratidão, viu, Jade? Muito obrigada pelo convite. Vamos continuar aí nessa ciranda, ainda que virtual, né? A gente continua fazendo o nosso movimento. E Com serviço social, certeza. minha querida, é a profissão mesmo, né? E que a gente possa buscar, né? Nos chegar na nossa identidade profissional, construir a nossa identidade profissional e nos fortalecer enquanto categoria, porque isso que é bacana e é esse movimento, né, que é nesse movimento que eu acredito, e nossa profissão ela precisa ainda ser reconhecida como importante nesse país, né? Porque não é à toa, é uma fala de finalização, mas fazendo a reflexão também, não é à toa que há muito tempo, né, tentam em governos opressores, deslegitimar, né, ou retirar o serviço social de diversos espaços importantes, né? A exemplo da previdência social, né? A exemplo. Então, isso só é uma prova do quanto nós somos poderosos nos nossos lugares para as pés e, somos potência. Então, é isso que possamos valorizar e realmente potencializar a nossa categoria, né? A nossa profissão. E a Gilmara, para ela falar um número de 1 a 12 e vai ser o sorteio aqui do nosso livro. Eita, menina, de 1 a 12. Bora Isso. no. Ai, meu Deus, bote 10. Pronto, deixa eu olhar aqui quem levou. Quem levou foi a Arlinda Grios. Arlinda, manda um oi aqui pra gente. Arlinda Grios. Linda. Viu, ganhou até livro. Arlinda Grios. Tá aqui Manda ainda? Eu não sei ainda. um, tá aqui Tá? ainda na nossa live. Manda um oi aqui pra gente, Arlinda. Arlinda, a ganhadora aí, ó. Criadora desse livro aqui, Educação e Serviço Social. Ó, ela mandou um oi. Olha ela aí, ó. Colocou. Arlinda Parabéns. Arlinda Rios. 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 Arlinda Rios. Pronto, no finalzinho. A que achou que era ela. Bem ganhado. Gente, um beijo. A gente vai continuar esse bate-papo no nosso curso de curta duração. Um beijo e a live vai ficar salva aqui no nosso IGTV. E domingo a gente vai ter live com Tamires. Empreendedorismo Eu e serviço. vou salvar essa live e vou repostar lá no meu canal do YouTube. Perfeito! Beijo, gente. Tchau, Mari. Obrigada. Eu que agradeço.